Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Quero vos deixar uma palavra com o seguinte tema: as lições dos magos do Oriente. Este capítulo 2, os eventos relatados, provavelmente aconteceram alguns meses após o nascimento de Jesus. Há muitas razões que podem levar a essas conclusões. Primeiro, porque José e Maria estavam vivendo em uma casa. Segundo, Jesus aparece como uma criança, não como um bebê. Mateus capítulo 2, versículo 11. Herodes mandou matar todos os meninos da idade de 2 anos para baixo. E não teria lógica nenhuma José e Maria oferecerem um sacrifício de pessoas pobres, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, Lucas 2, 24, cumprindo a lei de Levítico, capítulo 12, versículo 8. Se os magos já tivessem dado a eles ouro, incenso e mirra, portanto, os magos devem ter chegado depois dos 8 dias de nascido, como era oferecido o sacrifício cerimonial descrito em Lucas, capítulo 2, versículo 22. O rei Herodes, descrito aqui nesse capítulo 2, é o grande rei na Palestina. Ele reinou de 37 a.C. até sua morte, 4 depois de Cristo. Era governante, astuto e exímio construtor. Herodes teve um reinado marcado por crueldade e carnificinas. Uma certa vez o Augusto, o imperador romano, disse que, usando um jogo de palavras de uma peça grega, que era melhor ser um porco de Herodes do que ser seu filho. A maldade e os assassinatos cruéis deste Herodes são confirmados pelos relatos de Mateus nesse capítulo de número 2. O termo magos também pode ser traduzido por sacerdotes, Atos capítulo 8, versículo 9 e 11, ou sábios, místicos que tinham algum conhecimento sobre astronomia, como com certeza é o caso aqui. O fato de eles serem do Oriente, provavelmente eles eram da Pérsia, pode ajudar a explicar o motivo de seu interesse por um Messias judeu. Talvez esses homens tenham aprendido as escrituras judaicas com os israelitas que foram deportados para a Babilônia e a Medo-Pérsia. De certo modo, é possível que os escritos de Daniel, que foi um sábio no reino babilônico, tenham atraído o interesse especial desses magos. Daniel tinha muito a dizer acerca da vinda do rei de Israel, especialmente sobre o tempo de sua chegada. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 26. Então esses magos, eles provavelmente eram 3. Os estudos mais aprofundados falam que o nome deles era Melquior, Baltazar e Gaspar, né? Então nós vamos tirar algumas lições sobre esses 3 magos. A primeira lição foi a sua renúncia. Provavelmente eles eram da Pérsia, a renúncia do conforto do lar para seguir uma estrela. Então eles deixou todo o conforto do seu lar, da sua família. Provavelmente eles tinham filho, esposas, irmãos, mas eles deixou todo o conforto do lar, renunciou tudo para seguir uma estrela, esperando a promessa de encontrar aquele que seria rei dos judeus, no caso Jesus Cristo. A segunda lição: eles perseveraram na caminhada. Provavelmente, alguns cálculos, eles caminharam andando em cima de camelos 1.600 quilômetros, seguindo aquela estrela, acompanhando aquela estrela.
Então a perseverança é muito importante na nossa vida cristã. Devemos sempre perseverar. Cristo falou que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda e muito menos para trás, mas olhar somente para Jesus. Então eles perseveraram na caminhada, na luta, observando aquela estrela. A terceira lição, eles tinham visão espiritual e conhecimento. Eles conheciam a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2, que nos diz: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então eles conheciam as profecias, eles conheciam as escrituras. A quarta lição, eles não desviaram as suas visões para outra coisa. O foco desses magos, era a estrela. Se eles dubiassem a sua visão, se eles começassem a deparar com outras coisas a não ser a estrela, jamais eles teriam encontrado o menino Jesus dentro da casa. Então, fica como uma lição para nós. A nossa visão deve ser somente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Não podemos desviar os nossos olhares, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Devemos mais do que nunca estarmos com as nossas visões aguçadas, a nossa visão espiritual aguçada, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. A quinta lição, eles adoraram o que devia ser adorado. No versículo de número 11, e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então, ali estava José, ali estava Maria, provavelmente tinha mais alguém ali da família, mas eles adoraram somente a Jesus Cristo. Nós devemos adorar somente a Jesus Cristo. Nós devemos se prostrar somente para Cristo Jesus. Devemos cultuar somente Jesus Cristo de Nazaré. A sexta lição, eles conheciam o senhorio de Cristo. Isso é muito importante. Por que eles conheciam o senhorio de Cristo? Porque no versículo 11, eles ofertaram dádivas, o ouro, o incenso e a mirra. Isso é muito importante. Nós devemos sempre conhecer que Cristo é o nosso Senhor, que Cristo é o nosso alicerce, a nossa rocha, o nosso baluarte, o nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa vida. Cristo é o nosso tudo. Então eles conheciam o senhorio de Cristo. Uma outra lição, eles ofertaram ouro. O ouro é um símbolo da realeza, ou seja, Cristo como rei, Cristo como rei dos reis e senhor dos senhores. Então o ouro fala da realeza de Cristo. Então eles conheciam o senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eles ofertaram também a mirra. A mirra, ela fala do sofrimento de Jesus Cristo. Era uma erva amarga usada na preparação dos mortos da época, o que aponta para a morte dolorosa e expiatória de Cristo Jesus. Então eles ofertaram a mirra. Eles conheciam também pela profecia que Cristo, ele morreria, mas ele ressuscitaria
ao terceiro dia. E eles ofertaram também incenso. Incenso fala de adoração, o incenso fala do sacerdócio de Cristo Jesus. É Ele que intercede por nós hoje, pela sua igreja aqui na terra. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nos diz que Cristo, Ele é o nosso sacerdote. Ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós, igreja, aqui na terra. Quando o rei Herodes ficou sabendo da notícia, o rei Herodes falou: quando vocês acharem o menino Jesus, vocês vêm e falam para mim que eu também quero ir adorar a Jesus Cristo. Mas o texto diz que os magos, eles tiveram uma revelação para eles não voltar mais pelo mesmo caminho, não contar para o rei Herodes, porque o rei Herodes já estava tentando localizar a criança para matar o menino Jesus. A última lição: quem encontra com Jesus, ele tem uma revelação e nunca mais ele volta pelo mesmo caminho. Então, quem encontra Cristo, adora Cristo, oferece o ouro, a mirra e o incenso, reconhecendo a realeza de Cristo, o sofrimento, a morte e ressurreição, e reconhecendo Cristo como sumo sacerdote nosso da nossa vida, nunca mais ele volta para o mesmo caminho. E os magos, eles tiveram um encontro com Cristo Jesus, voltaram cada um para suas casas e levando a bênção de ter encontrado Cristo Jesus e de ter poder adorar ao Senhor Jesus Cristo. Que estas lições venham servir para nós, para o nosso fortalecimento. Desde já eu quero que você se inscreva no canal, que você compartilhe no canal, compartilhe com seus amigos esta palavra, compartilhe com seus vizinhos, compartilhe com seus parentes e juntos estaremos evangelizando para a glória de Cristo Jesus. Lembrando, nunca devemos perder Cristo de visão, porque Cristo em breve voltará para nos buscar e arrebatar a sua igreja. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.